Como um forte, o Senhor me trouxe de volta à vida. Porque Ele ainda realiza milagres. Eu sou Bianca Marques Gouveia, tenho 41 anos. E dia 13 de fevereiro de 2026, eu fui diagnosticado com aneurisma cerebral rompido. Mas tudo começou no dia 12. Eu estava na minha casa sozinha. Eu senti uma forte dor na minha cabeça que vinha de trás para frente. E quando eu senti aquela dor, a minha reação foi: vou sentar no sofá, porque qualquer coisa eu já estou no sofá. Quando eu cheguei próximo do sofá, eu já caí em cima do sofá. E ali eu comecei a passar muito mal, e eu não sabia o que fazer, não tinha como pedir socorro, porque eu já não conseguia abrir os meus olhos. Eu não sabia, eu não lembrava mais onde tinha deixado o meu celular. E só que começou a me dar muito mal-estar. Então eu decidi que se eu vou para o chão é fresco, vai me refrescar e vai melhorar, daqui a pouco passa. Daqui a pouco eu consigo comunicar ao meu marido, daqui a pouco eu consigo comunicar à minha filha o que aconteceu, ou talvez chamar um Uber para ir para o hospital. E quando eu fui para o chão, não melhorou, pelo contrário, foi quando eu comecei a vomitar, era muito vômito. E eu pensei, se eu vou para o meu quarto, lá eu vou ligar o ventilador e vai me refrescar, daqui a pouco passa. Só que eu já não conseguia mais ficar em pé. Então eu tentei engatinhar para o meu quarto. E quando eu me coloquei na posição do engatinhar, eu não tinha força para isso e meu corpo caiu sobre o chão novamente. Então eu falei assim: eu vou me arrastar. Eu lembro que eu consegui um pouco ainda me arrastar, mas com dificuldade. E muito vômito, e eu comecei a escutar o meu celular a tocar. Só que eu não sabia onde estava o celular. E muito menos eu conseguiria localizar o celular, porque eu já não conseguia mais abrir os olhos, eu não conseguia mais me colocar de pé. E minutos depois eu comecei a ouvir minha vizinha me chamar, bater na porta. Eu não conseguia responder. Eu respondia no meu consciente: me ajuda, eu estou passando mal. Eu vou morrer, me ajuda. E eu ouvi ela falar, provavelmente era com meu esposo no telefone. Eu falei assim: ela não está respondendo. E eu pedia: me ajuda na minha mente, porque eu não estava mais falando também. E foi quando eu ouvi ela falar assim: posso arrombar a porta? E no meu subconsciente eu falei assim: por favor, arromba, por favor, eu preciso de ajuda, porque eu vou morrer. E foi quando eu escutei o barulho da porta sendo arrombada e ouvi a voz da minha vizinha, de uma outra vizinha, que eu acho que quando ela se deparou com a cena, ela falou assim: vamos orar? E eu escutei eles começarem a orar por um certo tempo e depois eu desliguei. Eu voltei um pouquinho assim, questão de ouvir. Foi quando minha filha chegou, que ela falou assim: mãe, eu estou aqui. Fica calma, vai dar tudo certo. Fica calma, mãe, vai dar tudo certo. E depois desse momento eu desliguei novamente. Eu só voltei a ligar. Eu falo que Deus me desligou. Quando eu fui ligada novamente, eu já estava dentro da ambulância, mas eu não sei nem como eu cheguei lá. Eu sei que eu estava dentro da ambulância por causa que eu ouvi a minha vizinha falar assim: eu vou junto porque não pode ir de menor. E eu escuto minha filha falar assim: mas eu já falei para eles que eu não sou de menor. E ali eu literalmente desliguei. Eu fui ligada novamente pelo Senhor, bem pouquinho. Eu não sei quanto tempo depois. Eu tenho só na minha memória de ver bem vagamente o meu esposo entrando onde que eu estava. E quando ele chegou próximo de mim, comecei a vomitar novamente. E ali eu desliguei.
E eu só fui ligada pelo Senhor no dia seguinte, no dia 13. Com os médicos me dando comando, pedindo: Bianca, dobra a perna, Bianca, estica a perna, Bianca, levanta o braço, Bianca, dobra o braço. E quando eu ouvi o médico pegar e falar assim pra mim: Bianca, você já é um milagre. Você já é um milagre. Eu pensei que eu ia chegar hoje aqui e eu não ia mais te encontrar. Eu não sei quem é esse médico. Eu não vi o rosto dele. Eu só sei que ele estava com uma roupa minha vermelha marsala, mas eu ouvi claramente ele falar: você já é um milagre. Eu pensei que eu não ia mais te encontrar. E mesmo assim ainda não tinha sido ligada a 100%. E foi quando veio uma enfermeira até mim, e quando eu literalmente fui acordar, que ela foi tirar minha glicemia, porque pica o dedo, né? E eu acho que aquele picadinho me fez acordar, me despertou. E aí foi quando eu perguntei o nome dela, ela me falou o nome, aí eu perguntei aonde que eu estou. Ela falou o nome do hospital que eu estava. Depois de um certo tempo veio o doutor Pedro falar comigo, e eu perguntei para ele: doutor Pedro, o que eu tenho? E ele foi bem claro comigo, ele falou assim: Bianca, nós estamos investigando, mas nós estamos com duas suspeitas. Ou você está com um AVC isquêmico, ou é um aneurisma. Mas nós vamos fazer mais uma tomografia, para que nós tenhamos certeza do que houve com você. E eu falei: tá bom, doutor. Eu não me desesperei. E fui para essa tomografia, voltei para a emergência. Depois de alguns minutos ele veio e ele falou: Bianca, saiu o resultado dos seus exames, agora nós temos certeza do que houve com você. E eu perguntei para ele: o que houve, doutor? Ele falou assim: a sua questão é o aneurisma que rompeu. Aí eu perguntei para ele: o que é isso, doutor? E ele falou para mim assim: o seu cérebro está sangrando e você precisa passar por uma cirurgia. E eu perguntei para ele: quando que vai ser essa cirurgia? Ele falou assim: tem que ser dentro dessa internação. E ele falou assim: o seu caso é muito grave, é gravíssimo o seu caso. Mas o fato de você estar consciente, isso é muito bom. E a partir disso, foram passando os dias. Ele falou para mim que depois da cirurgia eu ia passar 2 semanas na UTI. E eu quero falar para você: Deus, ele ainda realiza milagres. Ele é o mesmo. Ele não mudou. E com mão forte, ele me fez vencer. E hoje, eu estou aqui no meu lar, compartilhando com você que Deus, ele é maravilhoso, que ele é tremendo, que ele ainda faz, ele não mudou, que ainda há esperança para um começo. E você que crê, você que acredita, você que precisa de uma esperança, você que acha que não há mais uma saída, não desista, porque ele ainda faz. E você que crê nesse Deus, ou você que tem um testemunho, deixa aqui nos comentários o seu testemunho. Vamos encher esse vídeo de testemunhos para que o mundo ainda veja que o nosso Deus ainda realiza milagres. Ele ainda faz. E no mesmo dia, 13, eu fui levada para a UTI. E o médico me explicou mais ou menos como que seria a cirurgia. Ele falou que rasparia um pouco do meu cabelo, que faria a cirurgia um pouquinho dentro, assim, a parte de dentro do cabelo, para quando o cabelo crescesse, meu cabelo esconder a cicatriz, não ficar mostrando a cicatriz. E ele falou assim: Bianca, depois da sua cirurgia você vai ficar mais 2 semanas na UTI. Depois da UTI você vai para o quarto. Não tinha um tempo determinado para eu sair do hospital. E fui levada para a UTI no mesmo dia. O médico havia falado para mim que minha cirurgia, tudo isso aconteceu numa quinta, eu fui diagnosticada numa sexta, e ele falou assim para mim: Bianca, a sua cirurgia provavelmente vai ser na segunda ou na terça, mas nós temos que ver,
porque nós estamos na semana do feriado de carnaval. E em feriado nós não realizamos cirurgia. Mas quando foi na segunda-feira, a enfermeira-chefe da UTI veio até mim e falou assim: Bianca, você vai fazer a cirurgia hoje, nós vamos ligar para sua família vir assinar os papéis. Aí eu falei: tá bom. E meu esposo foi para o hospital, assinou todos os papéis e eu fiquei esperando a cirurgia sair, mas a cirurgia não saiu. Na terça-feira de manhã eu acordei, tomei café da manhã. Quando foi por volta de umas 11 horas, veio o médico no meu leito e conversou comigo. Falou assim: Bianca, você comeu hoje? Eu falei: eu tomei café da manhã. Ele tinha ido lá para me avisar que eu iria fazer a cirurgia, mas como eu tinha tomado o café da manhã, eu não pude me alimentar. Eu não pude fazer a cirurgia porque eu tinha me alimentado. Então era para me estar em jejum, mas não foi feito. E eu falei para um enfermeiro: Ed, que hora que vão me chamar para minha cirurgia? Eu quero fazer logo essa cirurgia, porque depois da cirurgia eu vou ficar 2 semanas aqui. Quanto mais eu fico aqui sem a cirurgia, mais tempo eu vou ficar nesse hospital. Ele pegou na minha mão bem forte e falou assim: Bianca, você sabe que aqui lá de cima, o nosso Deus, ele tem um tempo certo para fazer todas as coisas. E pode ter certeza que ele está preparando a melhor equipe para poder fazer sua cirurgia, no tempo dele. E ali eu agradeci o Ed, eu falei assim: Ed, muito obrigado. Ali acalmei meu coração, saí da ansiedade e fiquei esperando o momento da cirurgia. E nesse intervalo eu ficava conversando com o Senhor: Senhor, só não me permita murmurar, eu não quero murmurar, Senhor. Porque assim como o Senhor permitiu tantas coisas sobre a vida de Jó, ele não murmurou. Eu também não quero murmurar. Pelo contrário, Senhor, eu quero que o Senhor me ensine a me alegrar sobre este lugar. Porque Paulo se alegrou na prisão. Abacuque, ele se alegrou na falta da provisão. Então me ensina a me alegrar sobre este lugar, Senhor. Me ensina a me alegrar sobre este lugar, Senhor. E esperar o tempo do Senhor, porque eu sei que assim como o Senhor atravessou o povo do Egito, que estava no Egito, os meus irmãos de Cristo Jesus, os hebreus, os israelitas, o Senhor atravessou eles o Mar Vermelho. O Senhor os tirou do Egito com mão forte. Eu creio que o Senhor também vai me fazer passar por isso com mão forte. E o tempo todo eu conversando com todo mundo, e o Pai falava que isso era muito bom. Eu estava com a minha memória boa, eu lembrava das coisas, eu conversava. E a única coisa que me afetou foi a questão de eu ficar com a minha perna direita totalmente dormente. Eu conseguia mexer, mas ela era dormente. E o meu olho também me deu uma não vou falar sequela, porque depois vocês vão entender porque não é uma sequela, mas eu passei a enxergar duplo. Então era a única questão que eu tinha do dia 13 até a minha cirurgia, era essas 2 questões. E o médico falou assim: Bianca, com o tempo vai melhorar, com o tempo vai melhorar. E a minha cirurgia saiu no dia 18 de fevereiro, às 2h17 da tarde. Eu entrei para o centro cirúrgico, onde foi uma equipe maravilhosa que realizou a minha cirurgia. E eu estou aqui para falar para você que Deus realiza milagres. Ele ainda faz, que não há nada impossível para Ele. Não há nada impossível para aquele que crê. E eu sempre criei, eu sempre tive muita fé que não era o meu fim, mas que o Senhor estava formando em mim um milagre. E gerar milagre dói. Mas eu estou aqui para te dizer que Ele ainda realiza milagres. Esse vídeo certamente não é só para você. Então envie para alguém que esteja precisando de uma esperança, que esteja
passando por uma luta, por um momento difícil, e acha que não há mais saída, que não há mais solução. Eu sou prova viva que sim, há uma saída, que há uma solução, porque Deus me trouxe de volta à vida depois de um aneurisma cerebral rompido. Ele ainda sai. Creia.